O governo anunciou algumas medidas que eles estão elaborando através de uma proposta para poder fazer corte de gastos, porque o governo ele está exagerando muito nos gastos, está tendo que fazer alguma coisa para não entrar naquela questão fiscal. E aí, a questão do FGTS Seguro-Desemprego e do BPC, que são assuntos ligados aqui à área do nosso canal, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é um governo que quer cuidar dos trabalhadores, é um governo que quer cuidar das pessoas que são hipossuficientes, têm mais problemas, são menos favorecidos, e por aí vai. Então eu gostaria, antes de continuar, que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E também lembrando, para quem tem gato e tem cachorro e precisa proteger o seu sofá, link na descrição do vídeo. O governo divulgou recentemente, mais precisamente ontem, que o FGTS e o seguro-desemprego tem sido um problema, um grande problema para o governo nos últimos anos, porque cresce aí essa questão de gastos, Mas quando a gente fala do FGTS, a gente não vê que o FGTS ele é pago pela empresa, 8% sobre a remuneração do trabalhador, a multa dos 40% quando é admitido também não é a empresa que paga. Esse dinheiro não fica no banco e o empregado, o trabalhador, o colaborador, ele saca isso em algumas situações especiais, principalmente na dispensa sem justa causa. Que despesa tem o governo com essa situação? E o seguro-desemprego não, o seguro-desemprego já é um valor que é arrecadado através de impostos, que é destinado para esse pagamento. Mas nessa questão do seguro-desemprego, especialmente no que tange ela, a gente tem que entender que o povo fala que não existe desemprego no país. Então como é que está aumentando o gasto com o pagamento de seguro-desemprego? Se você souber aí, você me explica. Falou? Porque estão dizendo que o índice de desemprego é o menor de não sei quantos últimos anos aí, e está em 7,5, Ele já teve em 12, está em 7,5. Como o índice de desemprego diminui, e o governo vem falar que a conta com pagamentos de seguro-desemprego ela aumenta. Realmente não dá para entender. Mas o fato é que não para por aí só essa questão, porque nós sabemos que o FGTS é uma questão que o governo precisa desse dinheiro, ou ele quer utilizar esse dinheiro para fazer, segundo ele, construção civil, financiamento, ou seja, investir esse dinheiro para gerar emprego e renda, o que não seria totalmente errado, porque está na legislação, tudo bem com relação a isso, pagar, remunerar essa situação para o trabalhador que é dono do dinheiro, mas de qualquer maneira não há despesa para o governo. Mas o governo precisa desse dinheiro para poder movimentar a economia, mas não falar que o governo está tendo prejuízo com isso. E aí vem uma outra situação dentro da questão do FGTS, que é bom a gente pensar, a gente analisar, que seria a criação de um imposto com a multa dos 40%, ou seja, transformar a multa dos 40% em imposto. Ao invés dessa multa ir para o governo, ao invés dessa multa ir para o funcionário, essa multa iria para o governo para poder subsidiar o seguro-desemprego, ou seja, as empresas já pagam determinado imposto para poder fazer esse caixa do seguro-desemprego. Agora, o dinheiro que era do trabalhador, através da multa de 40%, iria, em vez de ir para o trabalhador, iria para o governo para poder fazer frente a essa questão do seguro-desemprego. Ora, eu não vejo uma certa lógica na questão da proteção do trabalhador. Mas, ainda dentro desse contexto, eles também estão pensando em criar uma multa em forma de imposto, vamos dizer assim, a transformação disso aí, progressiva. As empresas que mandassem mais funcionário embora, o percentual aumentaria mais. Então a gente não fica entendendo direitinho como é que o dinheiro que era do trabalhador, exclusivamente para o trabalhador, ele vai passar a ser do governo para uma manutenção de uma renda que ele já tem fundo próprio, já tem inclusive receitas para essa situação. Mas esse aí, para a gente comentar essa questão, tem aquela situação do e-consignado que nós falamos aqui no canal, que está sendo criado, vai se extinguir o saque aniversário. Em troca da antecipação do saque aniversário, eles vão fazer o e-consignado, que vai ser desconto direto em folha. A multa dos 40% estava prevista, segundo as propostas deles, para ser uma garantia quando o empregado fosse mandado embora e tivesse o e-consignado. Então eu não estou entendendo direito por onde o governo está querendo traçar essas situações, as propostas. Diga-se de passagem, cabe registrar aqui que isso é uma proposta, isso ainda vai ser encaminhado, isso pode passar ou não. E no final, para a gente concluir aqui, não ficar um vídeo muito grande, a questão do BPC. Eles estão querendo mexer na questão da idade, em outras situações também, e desvincular o valor do benefício do salário mínimo. Então, tecnicamente, a gente ia ter aí algumas correções de valores diferentes, podendo ficar, em tese,
valor inferior a um salário mínimo, as correções. Então, o que a gente ia ver é que o valor que vai ser pago, que tem uma questão, né, que a legislação não permite que se pague nada inferior ao valor de um salário mínimo, mas o governo está querendo fazer alguma situação aí no sentido de modificar essas situações. E aí, você pode ver que não só foi decretado, né, ou proposto essas questões. Tem outras propostas também, mas como não é assunto aqui do canal, não convém a gente ficar discutindo sobre salário dos servidores, etc e tal, porque foge um pouco o foco daquilo que a gente decide aqui. Mas o fato é que é interessante, né? A gente não vê o governo efetivamente fazer a reforma administrativa, que é uma reforma que, segundo a grande maioria dos especialistas, iria resolver essa questão. E precisa, mas aprovar uma reforma tributária visando ainda aumentar mais a carga tributária no país. Fica aí com vocês. Se você tem alguma opinião a respeito disso, algum pensamento, deixe aí no nosso comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.